O apóstolo Paulo faz uma comparação entre o homem terreno e o homem espiritual. Um vindo da terra terrestre, portanto, voltado para as coisas deste mundo, e o homem que é voltado para as coisas do alto, as coisas do céu. Existe um embate entre estes dois. Ao mesmo tempo que existe também no coração da gente uma vontade de transbordar da graça de Deus, existe em nós a imagem do homem velho. São Paulo termina a leitura da missa de hoje nos lembrando o seguinte: bom, nós já refletimos a imagem do homem terrestre, a gente sabe como que ele é. O homem terrestre é aquele que não pensa em Deus, aquele que se esqueceu de Deus, aquele que vive conforme a mentalidade deste mundo escuro, vazio. Mas agora precisamos refletir a imagem do homem celeste, aquele que se contrapõe, aquele que duela. E como é a imagem do homem celeste? Quais as características que traz aquele homem que busca as coisas do alto e não as coisas deste mundo, não as coisas terrenas? A resposta está contida no Evangelho que nós acabamos de escutar. O sermão que Jesus faz aos seus discípulos é para cada um de nós ainda hoje como um tapa em nossa cara, porque mostra a nossa insignificância, a nossa pequenez. Como estamos longe ainda, muito longe, de alcançar aquilo que seria o ideal, de alcançar o mínimo necessário para que carreguemos em nós as marcas de Cristo e para que sejamos capazes também de recebermos o nome de cristãos. Quando a gente medita estas palavras de Jesus, a gente percebe que a gente não parece com a imagem do homem terrestre. Ao contrário, somos ainda muito presos àquilo que é da terra e grita em nós muitas vezes o homem terreno, aquele que não faz a vontade de Deus. É por isso que o Senhor, antes de dizer qualquer palavra, se voltando para os seus discípulos, diz o seguinte: olha, a vós que me escutais eu digo, porque existe tantos que não irão escutar a voz de Deus. A voz de Deus é capaz de mudar a nossa vida, o nosso coração. A palavra de Deus precisa produzir em nós frutos de conversão, de verdade, para que a gente possa se parecer mais com aquilo que Cristo nos ensina, porque senão seremos cristãos vazios e de nome apenas, mas não na essência, não por obras, não no dia a dia, no cotidiano, porque a gente não se parece com Ele, a gente não faz as coisas que Ele espera que cada um de nós façamos. É evidente, meus queridos irmãos, que nós nunca chegaremos numa perfeição. Só é possível no céu, na glória de Deus. Mas é como eu disse para vocês no início, deveria existir em cada um de nós um desejo e ao menos uma responsabilidade do mínimo que seja. Mas ao contrário, a gente não está fazendo sequer o mínimo. Nós não estamos nos esforçando pelo pouco, pelo pequeno. E é por isso então que existe uma distância ainda muito longa, grande, entre nós e aquilo que é o certo a se fazer, aquilo que é o ideal. Percebemos, portanto, ao ouvirmos as palavras de Jesus, que somos ainda muito limitados, muito presos àquilo que é deste mundo. Eu gostaria que a gente se atentasse ao miolo desta pregação de Jesus. Esse discurso de Jesus é a moral cristã, é como deveria viver os cristãos. E eu vejo que o centro desse discurso, o miolo, a parte central dele, é aquela que o Senhor nos lembra o seguinte: olha, se vocês amam somente aqueles que vos amam,
Que recompensa vocês terão? Mateus é o Evangelho de Lucas. Mateus escreve até diferente, né? Se vocês amam somente as pessoas que amam a vocês também, o que vocês estão fazendo de extraordinário? Absolutamente nada. Então, se vocês estão amando somente as pessoas que amam vocês, qual é a importância disso? O que vocês estão fazendo de diferente? Não estão fazendo nada, porque os pecadores também são capazes de amar aqueles que vos amam. Se vocês fazem o bem somente aquelas pessoas que estão fazendo bem a vocês, que recompensa vocês terão? Os pecadores fazem a mesma coisa. O que é que vocês estão fazendo de extraordinário? Absolutamente nada. O cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo, aquele que se deixa formar pelo Evangelho, aquele que está aqui a cada domingo, que comunga da Eucaristia, que sente o desejo de fazer transbordar o homem espiritual, o homem de Deus, sente no coração o desejo de bater de contra a correnteza, a lógica deste mundo. Ele se esforça para alçar voos, ele se esforça para fazer o diferente. Por isso que o Senhor exige de nós, é uma exigência, uma condição, que saibamos ser diferente daquilo que todo mundo faz. Se nos fazem o mal, é como um ofício, uma obrigação de nossa parte fazer o bem. Não cabe a nós devolvermos, pagarmos o mal com o mal, porque senão não teremos recompensa alguma. Faremos como todo mundo faz. E aí, cadê o diferencial? Cadê o sabor, o sal da terra, a luz do mundo? Cadê o cristão que é capaz de fazer o contrário, de ser um sinal de Deus neste mundo tão escuro? Talvez a história de Davi que nós escutamos hoje na primeira leitura possa até nos exemplificar aquilo que eu estou dizendo. Só para contextualizar, a gente só tem um trechinho aí que nós escutamos hoje, né? A história de Davi é muito interessante. O rei Saul, ele é tomado de ciúmes de Davi. Enquanto Davi matou tanto, Saul matou tanto, era o canto que o povo fazia, e isso faz com que o rei Saul seja tomado de inveja de Davi, e portanto planeja a sua morte. Davi era muito próximo a Jonas, o filho do rei Saul. Os dois eram muito amigos. E então Jonas avisa Davi sobre as tramas do rei, de seu pai, e faz com que Davi fuja. E nisso o rei vai numa caçada feroz para tentar prender e matar Davi. Então é neste cenário que essa leitura se situa. Saul que deseja ardentemente a morte de Davi. Só que Davi é surpreendido num encontro com o rei que estava dormindo. O rei estava dormindo e do lado do rei havia uma lança. A lança do rei estava ao lado dele e este dormia. Davi tinha a oportunidade ali da vingança, de pagar o mal com o mal, de matar aquele que o estava perseguindo. Inclusive, Davi é incentivado a fazer o mal pelos seus amigos e companheiros. Aproveita, ele está dormindo, com um único golpe você pode matá-lo e os seus problemas estão resolvidos. Qual é a atitude de Davi? De maneira nenhuma iremos levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi é movido pelo homem de Deus, o homem espiritual. Ele não paga o mal com o mal. E tudo isso, como a leitura nos lembra também, é feito sem que ninguém veja, ninguém está olhando, para nos mostrar que o bem precisa ser realizado desta forma, discreto, sereno. Não é para ser tocado trombetas. Essa semana me foram perguntar para uma entrevista que eu estava dando,
quantas cestas básicas a nossa paróquia distribui por mês. Não interessa você saber isso. Interessa saber que a gente faz alguma coisa, fazemos o bem. Quando fazemos o bem, não é para ser motivo de alegria, motivo de a gente se vangloriar. Nós estamos fazendo exatamente o que somos feitos para fazer, a nossa obrigação. Portanto, não é para ser aplaudido, não é para ser mostrado, filmado. É o nosso dever no final das contas. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, nada mais do que isso. Percebe, portanto, que todas as vezes que a gente permite que o ódio se apodere do nosso coração, de tal maneira que nos cega, nós estamos fracassando como cristãos. A gente não está honrando aquilo que sempre foi a vontade de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, é por isso que o Senhor nos pede para amar até mesmo os nossos inimigos, porque quando o coração do homem está tomado de ódio, ele não consegue ir para frente. Você pode perceber, nenhuma pessoa que odeia demais, nenhuma pessoa que está sempre tramando vingança, que está sempre ameaçando ódio no seu coração, é uma pessoa amarrada, presa, escravizada nos seus próprios sentimentos. É uma pessoa pequena, uma pessoa que não é grande aos olhos de Deus, que não consegue ir além. O ódio é a nossa pior derrota, é um câncer que tantas vezes nos consome, a ponto de a gente perder a nossa imagem de filhos de Deus, de cristãos de verdade. E a gente vive isso no nosso cotidiano. Às vezes nós deixamos de falar com alguém dentro de casa, vocês deixam de falar um com o outro, é pais que são brigados com filhos, esposa com esposo, irmão com irmão. Que pouca vergonha, que pequenez é essa, que insensibilidade, e fica naquela história de um esperando o outro tomar uma iniciativa. Cede primeiro quem mais ter Deus no coração, quem mais ser movido por Deus, quem mais se parecer com o Cristo e, portanto, quem for mais espiritual. Se os dois não cedem, significa que os dois são terrenos demais. Ah, padre, mas foi ele quem me machucou. Olha o que o Evangelho está dizendo hoje, está nos lembrando hoje. Não importa, é nossa obrigação ser diferente, porque se a gente age da mesma forma, não estamos fazendo absolutamente nada. Os pagãos fazem a mesma coisa, nós não devolvemos na mesma moeda. Engraçado que a gente vive essa cultura de pagar do mesmo jeito, do descontar, do se vingar, que tantas vezes vai fazendo com que a gente odeie tanto, e às vezes a gente até disfarça os nossos sentimentos, né? Ah, eu não tenho ódio, eu tenho mágoa. É a mesma coisa. Se eu tenho mágoa, se eu tenho ódio, está no mesmo saco, é as feridas que ainda não foram curadas, e significa que eu ainda estou vivendo de acordo com a imagem do homem terreno. Quantas vezes talvez você já disse isso? Eu não consigo perdoar. Percebe? Você mesmo proclama uma derrota para a sua vida. E aí você pergunta, motivo da briga? Por que brigaram? Coisas banais, pequenas, insignificantes. Eu não gosto de alguém por nada, simplesmente escolhi não gostar. É a imagem do homem terreno, que grita ainda dentro de mim e faz com que eu me torne uma pessoa insensível demais, amarga demais. Jesus termina o Evangelho de hoje nos lembrando o seguinte: olha, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serem julgados. Não condeneis, para não serem condenados. Perdoai,
e sereis perdoados. Daqui a pouco a gente vai rezar no Pai Nosso. Vamos levantar as nossas mãos ao céu e nos voltarmos para Deus para repetir as palavras que Ele mesmo nos ensinou. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tantas e tantas vezes, da boca para fora, palavras jogadas, mas não provém do coração, entende? A gente simplesmente fala sem mesmo pensar naquilo que nós estamos rezando, porque no fundo, nós não somos capazes de dar o perdão. Perdão, não é esquecer. Eu não esqueço o mal que alguém fez à minha vida. O perdão é um processo de cicatrização da ferida. Pense numa ferida que você traz no seu corpo. Se está inflamada, se está doendo, precisa ser cicatrizada. Mas chegará o momento que essa ferida cicatrizada será apenas uma lembrança na sua vida. Você vai se lembrar de tudo aquilo que aconteceu, mas não vai doer mais. Mas para que o perdão aconteça de verdade, eu preciso colaborar com a graça de Deus. Eu preciso me abrir a isso, porque se a todo momento eu fico pensando no ódio, fico pensando na vingança, se a todo momento eu proclamo que eu não sou capaz de perdoar, verdade, isso nunca vai acontecer, porque nunca houve uma abertura do coração para a mudança. Perdoar não exige de você uma aproximação a quem te fez tanto mal. Você não precisa voltar a ser íntimo dessa pessoa. Deus espera de você o mínimo, o suficiente, é deixar o bico de lado, sabe, a cara emburrada, é ter a hombridade de ao menos cumprimentar como cristão, é rezar pelo outro, é desejar o bem para o outro, é querer que o outro seja grande aos olhos de Deus. O Evangelho de hoje nos lembra isso também. Deus é bondoso também para os maus e para os ingratos. E aliás, gente, me permita dizer isso, muitas vezes a culpa está em nós mesmos. Como é difícil a gente pedir perdão. Às vezes a gente prefere simplesmente passar por cima do problema. Vocês mesmo que são casados aqui, olha, se me permita dar um conselho a vocês. Acontece uma briga entre vocês, porque as brigas fazem parte do processo. Vocês às vezes deixam só o tempo se encarregar. Ficam um tanto de tempo sem se falar, e aí voltam a se falar, sem que haja uma conversa, um pedido sincero de perdão. Custa a gente ter a humildade de se dirigir a alguém e dizer: me desculpa, eu estou errado, a culpa foi minha, me desculpa. E custa também da outra parte, eu te desculpo sim, resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Eu sei que por comportamento, temperamento, o que seja, algumas pessoas são dadas a perdoar, são mais acessíveis ao perdão, tem outras não, que são amargas demais, duras demais, fechadas demais, amarguradas demais, uma vida inteira alimentando ressentimento, uma vida inteira alimentando ódio, conflitos não resolvidos. Tudo isso é a imagem do homem terrestre, não se parece com o ser espiritual que a gente deveria buscar. Deveríamos começar, portanto, a exercitar isso na nossa vida, fazer o bem às pessoas que estão nos perseguindo, para que tenhamos alguma recompensa por aquilo que estamos fazendo, rezando pelas pessoas que nos fazem o mal, é aquilo que o Senhor nos fala de oferecer a outra face. O Evangelho nos lembra ainda, olha, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, se você tem feito bem,
se você tem contribuído para construir este mundo, se você tem rezado pelas pessoas que vos perseguem, se você tem amado, o amor é nossa maior vitória, nós fomos criados para amar. Se você tem contribuído para um mundo melhor, se você tem sido sinal de Deus neste mundo, dentro de sua casa, conduzindo sua família para Deus, uma medida calculada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Agora, ao contrário, se você tem praticado mal, se você tem alimentado ódio no seu coração, ressentimento, se você tem julgado o outro, se você tem condenado o outro, se você tem se dado à fofoca, se você tem disseminado o mal neste mundo, se você está parecendo uma pessoa amarga demais, uma pessoa ressentida demais, uma medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo também. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medido. Se você tem feito mal, se você tem odiado, se você tem ressentimento no seu coração, que precisa ser resolvido, faça enquanto você pode fazer, porque você não tenha dúvida, é palavra de Deus, que você será julgado da mesma forma como você tem feito mal a tantas pessoas. Olha, é duro a gente falar sobre isso, mas a morte chega para cada um de nós de repente, sem aviso prévio. Nós não temos nenhuma certeza do nosso próximo minuto, por isso que precisamos resolver as coisas que a gente precisa resolver, enquanto a gente pode fazer, liberar o perdão a quem a gente precisa liberar. Comece a dar passos na sua vida. Se você tem algum problema para resolver com alguém, resolva. Se você não tem coragem do face a face, manda uma mensagem que seja, escreva: olha, eu estou aqui para te pedir desculpa, padre, eu não fiz nada, foi ele que fez. Peça desculpa mesmo assim, eu estou aqui, você é superior, você é cristão, você é movido pelo céu, você é movido pela graça de Deus, alguém tem que ceder. Então, eu estou aqui para te pedir desculpa, eu quero desejar todo o bem do mundo a você, eu estou rezando por você, tomar posse dessa graça, de se libertar deste sentimento ruim, porque quando isso acontecer, a vida será mais leve de verdade. Você vai perceber que tudo flui, que tudo vai para frente. Às vezes a gente não tem a sensação de que parece que nada vai para frente na minha vida, nada acontece. Talvez está faltando exatamente isso, me libertar destas coisas, deixar isso para trás, isso não pertence a mim. Resolver as coisas que eu preciso resolver para me parecer mais com o Senhor. Não vai ser fácil. Deus nunca prometeu que seria. É uma tarefa difícil. Passa por cima do seu orgulho, sua vaidade. Dê um passo. Faça alguma coisa. Cicatriza essa ferida. Já passou da hora de você fazer isso. Até quando você vai viver com este ressentimento no seu coração? As palavras de Deus têm que transformar a nossa vida, tem que produzir frutos, tem que nos desafiar, inclusive, tirar a gente da nossa zona de conforto. Se você está amando somente as pessoas que te amam, o que de extraordinário você está fazendo? Se você tem feito bem somente às pessoas que fazem o bem a você, o que você está fazendo de extraordinário? As famílias não se desculpam, pais não pedem desculpa aos filhos, filhos não pedem aos pais, esposa não pede ao esposo e vice-versa. É a cultura deste mundo de descontar, de pagar o mal com o mal, imagem do homem terreno, que precisa se libertar, que precisa morrer de verdade.
para que o homem espiritual possa crescer. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Coloque a mão em seu coração por um instante, para te ajudar a rezar. Deus quer que você traga agora à sua mente as pessoas que mais te fizeram mal neste mundo. Todas as pessoas que te feriram de alguma forma, que te machucaram. Todas as pessoas também que você feriu, que você machucou. Algumas talvez você não pode mais pedir perdão ou desculpar, porque já não estão aqui. Mas outras você pode fazer. Senhor Deus, aquebranta o nosso coração. Coloca a sua mão nessas feridas que ainda estão doendo demais, que me machucam muito. Senhor, eu não tenho tentado sequer liberar o perdão. Eu tenho sentido tanto ódio, tanta raiva. Eu tenho guardado dentro de mim tanto ressentimento. E eu preciso me libertar de tudo isso. Estou sem falar com pessoas que deveriam ser tão próximas a mim. Estou convivendo na mesma casa e não tenho a coragem de enfrentar o meu orgulho. Senhor, eu quero te apresentar também todas as pessoas que me fizeram o mal. Quero rezar por elas. Quero oferecer cada uma aqui hoje nesta missa diante de seu altar. Até hoje eu desejei o mal. Eu fui movido por vingança. Eu fiquei feliz muitas vezes quando eu vi essa pessoa se dando mal na vida. E eu não sabia que eu estava cavando a minha ruína. Eu não sabia, Senhor, que era eu que estava dando a minha própria sentença, me condenando. Dai-me a coragem de enfrentar os meus medos, enfrentar o meu orgulho, a minha vaidade. Dai-me a disposição do perdão, Senhor, de amar também aquelas pessoas que me perseguem, que me querem mal. Dai-me, Senhor, me parecer mais contigo, que tu possas reinar no meu coração, que eu possa viver de acordo com a sua palavra. Tira de mim todo o desejo de vingança, tira de mim todo o desejo de condenação, de julgamento, porque tantas vezes me dou a fofocar, porque tantas vezes me dou a julgar as pessoas. Senhor, tira de mim tudo isso. Faça uma faxina no meu coração. Purifica o meu coração. Que eu saiba perdoar, Senhor, a quem me tem ofendido, assim como tu me perdoa sempre. Dai-me um coração manso, humilde. Dai-me a graça, Senhor, de ser mais sensível, mais dócil, porque eu tenho sido tão duro, porque eu sinto o meu coração como uma pedra, fechado demais, vazio. Eu não sou capaz nem mesmo de demonstrar os meus sentimentos. Eu não tenho demonstrado nem mesmo para os meus, para a minha família, aquilo que eu sinto, Senhor. Me tornei fechado. As pessoas não querem estar na minha presença por causa da minha dureza. Dai-me uma sensibilidade cristã, que eu possa, amado Deus, me parecer um pouquinho contigo, viver a tua palavra, fazer as coisas que você fazia também. Dai-me, Jesus, um coração sereno, um coração puro. Dai-me a graça do céu, de pensar em Ti no meu dia a dia,
desde o amanhecer até o final do dia. Dai-me a oportunidade de consertar os meus erros. Coloca-me, Senhor, por estes dias, diante das pessoas que eu preciso resolver pendências. E naquele momento, dai-me a coragem de fazer aquilo que é o certo. Senhor, me desafia, que eu seja provado, como ouro provado no fogo, para me parecer contigo, para amar como tu amou, perdoar como você perdoou. Obrigado, Jesus, por me trazer até aqui. Obrigado pela tua palavra proclamada, anunciada. Obrigado pela tua voz que hoje chega ao meu ouvido.